Certa vez eu fui confundida com uma estagiária por parecer jovem demais. Aquilo mexeu comigo e foi a primeira vez que eu comecei a usar a minha imagem com intenção. Se você também já passou por isso e quer transmitir uma imagem mais madura e menos jovial, nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu mudei na minha imagem para passar mais maturidade e ser levada mais a sério. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou Jaine Bezerra, eu sou estrategista de marca pessoal e de imagem e eu vou começar esse vídeo hoje contando uma história lá de 2020, quando eu ainda atuava como nutricionista. Se você é nova aqui no canal, talvez não saiba, mas eu sou nutricionista por formação, atuei por alguns anos, fiz uma residência e nessa época da residência, né, eu tinha me formado há pouco tempo, então eu era muito jovem ainda e eu comecei essa residência no hospital universitário, e lá eu atendia nas enfermarias e também atendia nos ambulatórios, né, nos consultórios. E essa situação, esse episódio que eu vou contar, aconteceu nos ambulatórios. Então, como eu disse, eu tinha me formado há pouco tempo, eu era ainda muito jovem e parecia ser ainda mais jovem do que eu era. E aí eu ia atender os meus pacientes, eu atendia pacientes bem mais velhos do que eu, né? E aí eu ia atender esses pacientes como? De sapatilhazinha, de calça jeans e de blusinha, parecendo um adolescente. Ou seja, eu era muito jovem, parecia ser ainda mais jovem do que eu era, porque eu tenho um biotipo gamine. Para quem não sabe, gamine vem do francês, significa garota, é aquela pessoa que tem um biotipo mais jovial, né, uma estatura menor, é mais baixa, é mais magrinha e aparenta ser mais jovem. Então, eu era muito jovem, parecia ser ainda mais jovem e ainda me vestia com roupas que intensificavam, né, essa jovialidade. Então, eu ia pleníssima de sapatilha, calça jeans e blusinha atender os meus pacientes. A verdade é que eu ia de todo jeito, né, minha gente? Não dá nem pra julgar, porque residente, 60 horas semanais, não dá nem pra esperar muita coisa. Então, eu não me colocava em ordem para atender os meus pacientes, né? Essa é a verdade, eu ia do jeito que dava. E aí, o que eu comecei a perceber? Que essas pessoas, eles não estavam sentindo muita confiança em mim, sabe? Quando eles batiam o olho em mim, a primeira impressão, o nosso cérebro ele leva entre 3 e 7 segundos para criar uma primeira impressão sobre outra pessoa. Então, menos de 5 segundos, antes mesmo de você falar o seu nome, de você falar sobre o que você faz, seu trabalho, o outro já criou uma ideia ao seu respeito. E eu sei, pode não parecer justo, mas é assim que acontece. E aí eu percebia que nessa primeira impressão, eles sentiam insegurança, sabe? Quando eles me viam. É como se eles pensassem, mas essa menina aí que vai me atender? E essa menina já é formada ou é estagiária? É isso que eu sentia no olhar deles, sabe? Então, eu percebia que eu não estava passando muita credibilidade, sabe? E aí é importante aqui abrir um parêntese para diferenciar a autoridade de credibilidade, porque muitas vezes as pessoas confundem achando que roupa passa autoridade. Na verdade, passa credibilidade, ou não, né? Então, o que é autoridade? A autoridade é aquilo que você é, ou seja, o seu conhecimento, é a sua bagagem, são os seus resultados, é você ser vista como especialista naquilo. E essa autoridade eu tinha, né? Mas já a credibilidade é você passar essa confiança, é você conseguir passar essa segurança para as pessoas. E naquele momento, a minha imagem não estava conseguindo passar a credibilidade. Então, isso começou a se repetir e começou a me incomodar. Não porque eu queria passar uma imagem de, ai, doutora Jaine, não era sobre isso, mas é porque eu ficava preocupada se esses pacientes eles iam seguir a minha prescrição, se eles iam aderir ao tratamento proposto, porque eram pacientes, né, num estado de vulnerabilidade muito grande, era realmente algo muito delicado, eram pacientes oncológicos, enfim. Então, eram pessoas que seguiam à risca os tratamentos propostos, né? Claro, eles tinham muita preocupação com os tratamentos. E aí eu também não queria que eles tivessem mais uma preocupação, né? Mais um medo. Nossa, mas será que isso vai funcionar mesmo? Será que eu devo confiar nela mesmo? Será que eu devo fazer isso mesmo, sabe? Então eu não queria trazer para eles mais uma insegurança dentro daquilo que eles já estavam enfrentando. Então, eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou de salto. Eu vou colocar um salto para jogo. E aí eu lembro que
Os meus colegas da residência, inclusive, uma vez eles viram eu com a minha sacolinha que eu levava a minha sandália de salto, porque pela manhã, a gente atuava nas enfermarias, né, atendia nas enfermarias, e aí eu ia de tênis, porque na enfermaria não tem condições de ir de salto, e também até por proteção, né, por segurança, eu ia de tênis, e à tarde, né, eu levava a minha sacola com a minha sandália de salto para usar no ambulatório. E aí uma vez um colega me viu trocando, né, o tênis pela sandália de salto, e ele falou: "Mulher, pra onde é que tu vai de salto, hein?" E aí eu disse: "Eu vou atender." Ele disse: "Mas tu vai de salto?" Eu falei: "Sim, eu vou de salto." "Mas por que, mulher?" Aí eu disse: "Porque eu estou percebendo que os meus pacientes não estão me dando credibilidade, que eles estão me achando muito menininha, e aí eu quero passar credibilidade, então eu vou de salto e pode rir." E ele riu, e eu ri também, eu falei: "Pode rir, mas eu vou mesmo assim." E aí eu fui pleníssima, com o meu salto alto, uma blusa menos jovial, né, coloquei uma camisa e fui atender. E aí, pasmem, pasmem, gente, que chegando lá, as reações, as primeiras impressões que as pessoas tinham de mim mudou completamente. Já não era mais de insegurança e medo. Detalhe que não eram os mesmos pacientes todos os dias, né? Todos os dias eram pacientes diferentes, porque eram pessoas que recebiam um diagnóstico e eram encaminhadas para nutrição, e aí eu atendia elas, depois elas voltavam para mim depois de 2 meses, 3 meses, enfim. Então, todos os dias eu recebia pessoas diferentes e eu comecei a notar essas primeiras impressões, que não eram mais de insegurança, de medo. Então, a pessoa chegava lá, eu ia receber ela com um sorriso e ela já vinha: "Oi, doutora, tudo bom? Prazer." Enfim, então, com essas simples trocas na minha imagem, eu consegui praticamente eliminar o medo e a insegurança nesse primeiro momento com relação ao meu trabalho. Porque eu sabia que o que eu entregava para aqueles pacientes ia ajudar muito no tratamento deles. Só que eles tinham dúvidas, tinham insegurança quanto a isso, porque quando eles batiam o olho em mim, quando eles me viam, a primeira impressão era de insegurança, por parecer muito jovem, recém-formada. Eu, nutricionista formada, passei na prova como residente e parecia uma estagiária, porque nada contra estagiário, né, minha gente, mas eu era profissional, eu tinha já a minha habilitação, eu poderia atender, eu estava trabalhando ali. Então eu não queria parecer nem mais jovem, nem mais velha, eu queria parecer a idade que eu tinha. Então é por isso que eu falo que é crucial que você se importe com a sua imagem, que você não se vista mais de forma automática, mas que você se vista com intenção para honrar a nós mesmos, para honrar as pessoas que nós vamos atender, os nossos clientes, pacientes, e também para que nós possamos comunicar também através da nossa imagem o valor do nosso trabalho, né? A qualidade daquilo, para que nós possamos passar mais segurança para as pessoas, mais credibilidade. Então, muitas vezes, você faz um ótimo trabalho, mas a sua imagem não comunica isso, e muitas vezes comunica até o oposto, como era o meu caso. Pode comunicar uma imaturidade, uma insegurança, falta de credibilidade, falta de profissionalismo. Por isso, a importância de você se vestir com intenção e não mais de forma aleatória. Até também para honrar as pessoas, como eu disse. Imagina a diferença da experiência do atendimento, né, de uma pessoa que já estava ali numa situação muito delicada, de muita vulnerabilidade, e eu ainda ia de todo jeito atender ela, sabe? E ao mesmo tempo agora, essa mesma pessoa numa situação delicada e eu me colocar em ordem para honrá-la, para atender ela da melhor forma possível, inclusive com a minha imagem. Então, se você faz um ótimo trabalho, é sua obrigação usar de todas as ferramentas possíveis para alcançar mais pessoas com o seu trabalho, inclusive a imagem. Então, eu quis trazer aqui essa história para vocês, para trazer realmente na prática coisas que eu vivenciei e que, ao mudar a minha imagem, a não fazer grandes transformações, mas ao passar a usar a minha imagem com intenção, eu consegui ver na prática ali a diferença, a reação das pessoas. Até porque primeiro as pessoas compram você para depois comprar de você. Principalmente quando você vende serviço. Primeiro as pessoas precisam confiar em você, se identificar com você, ter segurança em você, comprar você para depois comprar de você. Então, depois desse episódio, né, faz muito tempo já, eu não tinha nessa época nenhum conhecimento sobre imagem, né? Então eu intuitivamente tive essa ideia de usar um salto, de usar uma roupa menos jovial, porque eu realmente não tinha
muito conhecimento sobre imagem. Só que de lá pra cá, obviamente, eu já fui tendo mais conhecimento sobre imagem, eu fiz formação, me especializei na área de imagem, de estratégia de imagem, e aí eu fui entendendo, né, alguns elementos que eu usava e que fortaleciam essa imagem jovial de menininha imatura que eu não queria passar. Como eu disse, eu não queria passar uma imagem nem mais jovem, nem mais velha do que eu era. Eu queria apenas passar uma imagem que refletisse a minha maturidade, a minha idade mesmo, sabe? E aí eu fui entendendo e eu vou trazer para vocês aqui alguns desses elementos que eu percebia que intensificavam essa imagem jovial. E a primeira peça que pode reforçar essa imagem, por exemplo, é a blusa de alça, principalmente a blusa de alcinha fininha, sabe? Por quê? Porque ela passa muita jovialidade, ela passa muita acessibilidade, informalidade excessiva. Então ela acaba potencializando esse ar de menininha, de adolescente. Então, se você quer usar uma blusa assim, opte por blusas com a alça mais larga, sabe? Mais grossa. Ou então, você pode usar com uma terceira peça, né? Que pode ser um blazer ou pode ser uma camisa. O mesmo vale para camisetas, né, camisetinhas de manga. Elas também passam essa informação de muita informalidade. Então, não é que você não tenha mais, não possa mais usar uma blusa de alça ou de manguinha, né? Uma camisetinha. Você pode usar com inteligência, com estratégia, com intenção. Então, coloca uma terceira peça, coloca um blazer, coloca uma camisa, ou então escolhe uma alça mais grossa. Uma outra peça que também reforça essa jovialidade, essa informalidade excessiva, é o short jeans. A calça jeans também, né? Como eu falei, no meu caso, eu usava a calça jeans e passava muito isso. Só que dá para dar uma quebrada nisso, como eu fiz, né? Eu coloquei um salto, eu coloquei uma camisa, então você consegue também quebrar esse excesso de informalidade da calça jeans colocando um salto, colocando um blazer, colocando um cinto, ou talvez nem precise de um salto, minha gente, mas um blazer, um cinto, uma camisa e não uma blusinha de alça, né? Não uma camisetinha. Então, é você realmente usar aquilo como estratégia. Mas já o short jeans, né? Ele já é ainda mais informal, porque ainda é curto, né? Geralmente. Então, principalmente o short jeans curto. É uma peça que eu usava muito e que eu deixei completamente de usar. Eu acho que eu nem tenho mais no meu guarda-roupa essa peça. Só eventualmente quando eu vou à praia, muito raro mesmo, às vezes eu nem uso mais mesmo. Por quê? Porque reforça muito essa imagem mais adolescente, muito jovial, que eu não queria passar. Claro que eu também não usava essa peça profissionalmente, né, em ambiente profissional, mas eu não tô falando aqui só de imagem profissional, eu tô falando da minha imagem de forma geral. Eu não queria passar uma imagem mais jovem do que eu era. E aquela peça, aquele short jeans curto, passava isso, né? Reforçava ainda mais essa jovialidade que eu não queria passar. Eu queria passar a maturidade que eu tinha, a minha idade mesmo, né? Então é uma peça que eu realmente não tenho mais. Só que você não precisa eliminar o short jeans se você ama, entendeu? Usa com inteligência, usa com estratégia. Como é que você pode usar o short jeans, sem passar tanto essa informação de casualidade excessiva e informalidade? Então você pode, escolher uma lavagem mais escura e também um comprimento maior. Então, por exemplo, uma bermuda jeans pode ficar muito bem no look com uma camisa, né, com um cinto, com uma sapatilha de bico fino. Então, realmente não é necessariamente eliminar a peça da sua vida, se você não quiser, né? Se você gostar da peça, você pode usar realmente com estratégia, com inteligência. Um outro elemento que potencializa essa imagem muito jovial é o excesso de informação. Então, por exemplo, uma rasteirinha com muito frufru, ou um tênis com muito frufru, sabe? Com metalzinho, ou então brincos coloridos de fruta de bichinho. Então, quanto mais informação, ou uma estampa de bichinho ou floral demais, que tem muita informação. Quanto mais informação, mais remete a esse universo mais infantil, mais jovial. Quanto menos informação, mais vai trazer um ar de seriedade, de maturidade. Então, escolher peças e acessórios mais sóbrios que vão comunicar mais maturidade, mais seriedade. Uma outra coisa que eu também mudei na minha imagem foi o formato das bolsas e o modo que eu uso as bolsas, porque isso também comunica mais jovialidade ou mais maturidade. Então, por exemplo, quando você usa a bolsa de lado, com a alça mais longa, eu usava muito assim, não uso mais, você comunica mais jovialidade, uma imagem mais despojada, mais acessível, né, com mais informalidade.
Da mesma forma, se você usa ela também assim na transversal, a tiracolo. Isso não quer dizer que você nunca mais pode usar uma bolsa assim, de lado a tiracolo. Se você vai fazer uma feira, por exemplo, e você quer usar assim, porque se sente mais segura, não tem problema. Aqui nós estamos falando de uma imagem intencional quando você quer comunicar algo com a sua imagem. Então, tudo também é sobre o contexto que você usa, ok? Um outro exemplo é a estrutura dessa bolsa. Então, se é uma bolsa mais mole, uma bolsa mais flexível, ela vai comunicar também mais informalidade, mais acessibilidade, e ela reforça essa imagem de mais jovialidade. Já uma bolsa mais estruturada, mais durinha, ela vai comunicar mais seriedade, mais maturidade. Da mesma forma, o modo que você usa essa bolsa, se você usa ela no ombro ou na mão ou no antebraço, né, diferente de como eu falei, com a alça mais longa de lado ou na transversal, usando assim no ombro, na mão ou no antebraço, você vai comunicar também mais maturidade, uma mensagem de mais seriedade, de mais segurança, mais confiança, mais profissionalismo. Então, o modo que você usa a bolsa e o tipo também, a estrutura dela também comunica. Um outro exemplo são as sapatilhas. Eu nunca tive sapatilha de bico arredondado porque não faz parte do meu estilo. Mas a sapatilha ou o sapato com o bico arredondado também vai comunicar mais acessibilidade, jovialidade, por conta das linhas arredondadas, né? Que traz mais essa comunicação de acessibilidade, de proximidade. Já as sapatilhas e sapatos de bico fino, por ter linhas retas, já vai ter uma comunicação com mais estrutura, né? De mais seriedade, de mais confiança, segurança. E um outro exemplo que eu mudei foram os cabelos. Então, meus cabelos eles eram mais longos e eu usava uma franjinha também de lado e curtinha. E aí eu cortei um pouco. Eu gosto deles ainda longos, então não estão muito curtos, né? Porque eu gosto deles longos, mas também não estão tão longos assim, né? E também eu deixo a franja um pouco maior e com mais volume. Geralmente eu uso ela com mais volume para trazer também um ar de mais maturidade. Basicamente, foram essas coisas que eu mudei na minha imagem para comunicar mais maturidade, mais seriedade e ser levada mais a sério. E agora eu quero saber de você. Se você já passou por alguma situação do tipo, comenta aqui embaixo e comenta aqui também qual mudança você vai aderir na sua imagem. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita e eu te vejo no próximo vídeo.